Estamos em Gênesis 4 e hoje daremos continuidade ao nosso estudo a partir do versículo 18. Falaremos sobre os descendentes de Caim, parte 1. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Gênesis 4, 18. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Aqui temos o início de uma lista dos descendentes de Caim. Seu primeiro filho foi o Enoque, cujo significado é consagrado. E de Enoque vem os demais descendentes. Note os significados desses nomes dos descendentes de Caim. Primeiro, Irade, que significa cidadão ou da cidade ou ligeiro. É claro que cidadão é o significado mais provável. Lembre-se de que Enoque, o pai de Irade, foi homenageado por Caim quando este construiu a primeira cidade e deu a ela o nome de Enoque. Ao que parece, Enoque, então, quis dar ao filho um nome relacionado à primeira cidade construída. Por isso, o chamou de cidadão, entre aspas. Próximo descendente, Meujael, que significa ferido por Deus ou vivente de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Esse nome, Meujael, ele contém a partícula el no final, que é normalmente traduzida na Bíblia como Deus. Vários e vários nomes nas Escrituras contêm essa partícula no final, indicando que o nome de Deus vai aparecer no significado da palavra. Por exemplo, Daniel, Deus é meu juiz. Ezequiel, Deus fortalece ou fortalecido por Deus. Samuel, Deus ouviu. Por que Samuel recebeu esse nome de sua mãe? Deus ouviu. Porque a mãe dele, a Ana, ela teve sua oração atendida por Deus. Lembra? Ela pediu um filho e recebeu. E por isso ela deu o nome desse filho de Samuel, que significa Deus ouviu. Outro exemplo, Gabriel, homem de Deus, que é o significado mais comum para Gabriel. Pode haver outro significado, mas este é o mais comum, homem de Deus. Aqui do lado nós temos a partícula el em hebraico, como ela é escrita. Voltando ao versículo, o interessante desse nome Meujael é que ele tem duas possibilidades de significado, mas são significados praticamente opostos. Quer ver? Em um, temos ferido de Deus, dando a entender que se trata de uma criança que pode ter nascido doente, e seus pais apontaram Deus como causador do problema, transmitindo nisso uma certa insatisfação por parte dos pais, quem sabe até uma revolta, não é? O filho nasceu doente e eles consideraram que Deus, como ele controla tudo, é senhor de tudo, foi ele que feriu a criança. Por isso deram o nome do bebê de ferido de Deus. Esse significado é o mais considerado quando você vai consultar livros de etimologia bíblica. E por que esse significado é o mais considerado? Provavelmente porque os intérpretes geralmente veem os descendentes de Caim como não crentes. Então, como eles já partem desse pressuposto de que os filhos de Caim não eram crentes, eles pensam logo, com certeza o significado é ferido de Deus mesmo, parte de pais não crentes. No outro significado, que é mais raro de se encontrar quando você vai pesquisar esse nome, é vivente de Deus. E aí já traz uma ideia diferente, traz a ideia de que a criança pode ter passado por um parto difícil e, mesmo assim, sobreviveu. Aí, nesse caso, nós teríamos um ato de reconhecimento por parte dos pais com respeito à intervenção divina, salvando seu filho. Não é muito diferente? Agora, nós temos pais agradecidos porque o filho foi salvo por Deus e eles, para homenagear a Deus, chamam a criança de vivente de Deus. Mas veja só
Que sinuca de bico! Em um significado, temos pais agradecidos. Em outro, pais revoltados. Mas qual dos dois reflete a realidade? Não temos como saber. Porém, mesmo assim, vou ficar com o significado mais raro, o de vivente de Deus, e considerar os pais do menino como crentes. Logo a seguir, veremos por que eu fiz essa escolha. Vamos lá. Próximo nome, Metusael, que significa homem de Deus, à semelhança de Gabriel, ou quem pertence a Deus. Pense comigo agora. Se tivermos de considerar o contexto para definir o significado de algum texto, então deveríamos considerar o significado de Metusael como um elemento que esclarece o significado de Meujael no versículo anterior. Ou seja, nomes com El entre os descendentes de Caim devem ter sido utilizados como normalmente são utilizados no restante da Bíblia, isto é, no sentido positivo, não negativo. Diante disso, quando virmos entre os filhos de Caim um El no nome da criança, isso quer dizer que o significado é positivo, entende? Logo, com respeito à questão do nome anterior, Meujael, o mais provável é que, sim, significa vivente de Deus. Foi um nome dado à criança em agradecimento pela intervenção divina e também uma prova de que os pais dessa criança eram crentes. Então, atenção! Até aqui, nós poderíamos inferir, deduzir, que os descendentes de Caim não foram, de forma geral, não crentes, como normalmente os estudiosos consideram. E o fato de Caim ter chamado seu primeiro filho de consagrado a Deus, entre parênteses, com certeza desfaz esse preconceito, não é verdade? Se Caim, o primeiro homicida, chamou seu primogênito de consagrado, e entenda aí, consagrado a Deus, logo, ele deve ter se reconciliado com Deus e influenciado seus descendentes a seguirem no caminho de Deus também. Por isso é que nós vemos aqui esses indícios de que os descendentes de Caim eram provavelmente crentes, em vez de não crentes. Seguindo, nós temos Lameque, que significa forte ou selvagem. Bom, dar ao filho o nome de selvagem não tem muita lógica. Pais normais não fariam isso. Assim, prefiro o significado de forte, indicando que foi um bebê robusto, ou seja, de constituição física forte ou de aspecto saudável, sadio, como a gente vê aqui nessa imagem. Uma criança bastante saudável, não é? Versículo 19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de um era Ada, a outra se chamava Zilá. Observe agora que há uma interrupção nos nomes da lista de descendentes para se destacar uma atitude desse Lameque, um descendente de Caim que, ao que tudo indica, não era crente. Talvez esse Lameque tenha sido o primeiro bígamo do mundo. Professor, o que é bígamo mesmo? Bígamo é aquele que tem 2 mulheres. Diante do que nós estudamos até agora, este versículo 19 nos ensina uma grande verdade que vai se repetir por toda a história humana. Que verdade, professor? Que em uma mesma descendência sempre haverá crentes e não crentes. Logo, enxergar uma descendência como sendo toda ela de não crentes ou ímpios não faz sentido. Assim como também é errado considerá-la como sendo toda piedosa. Sim, é certo que entre os descendentes piedosos de Sete, por exemplo, o terceiro filho de Adão e Eva, houve não crentes e crentes. Assim como é certo que entre os descendentes de Caim, houve também crentes e não crentes. Falaremos mais sobre isso na próxima aula.